Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Senador Jorge Seife traz à tona vídeo da delação de Antônio Palocci que detalha o esquema de corrupção no governo Lula. Lembrando que Toffoli disse que a prisão de Lula foi armação e anulou as provas de acordo de leniência da Odebrecht. Veja o vídeo. Abrimos esta edição com mais um escândalo envolvendo o ex-presidente Lula. Agora você vai ver um vídeo inédito da delação em que o ex-ministro Antônio Palocci detalha esquemas de corrupção na campanha presidencial de 2010. De acordo com o ex-ministro, o PT foi beneficiado ilegalmente com 64 milhões de reais. Ele era um dos homens mais próximos ao ex-presidente Lula. Antônio Palocci presenciou como a máquina pública financiou campanhas e interesses pessoais no governo do petista. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Palocci revela que quase todos os órgãos do governo federal estiveram envolvidos no esquema de corrupção, com algumas exceções, como o Banco Central. Ele afirma que alertou Lula sobre os riscos de envolver a autarquia. O presidente Lula que roubar ali era um perigo, porque desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial. E ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, os Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Algumas situações financiaram a oposição. Desde que começou a colaborar com a Justiça, Palocci tem dito que as campanhas do governo do PT foram financiadas com recursos públicos, arrecadados de forma ilícita. E cita a Petrobras, que pela independência das diretorias, se tornou uma das principais fontes de Caixa 2. Neste outro vídeo, Palocci relata como grandes empresários atuavam para aprovar emendas no Congresso Nacional. Por uma razão. Dessa forma, garantiam verbas ilícitas na campanha presidencial. O empresariado criar um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão e doa 100 milhões. É uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Ele conta ainda que um desses projetos bilionários chegou a ser aprovado pelo Congresso, mas ao chegar às mãos do presidente Lula para a sanção, ele vetou. Era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. Mas não parou por aí. O ex-ministro explica que após o veto, outro texto foi elaborado e apresentado aos parlamentares. Neste caso, acabou sendo sancionado pelo presidente, o que resultou em propinas entre as grandes empresas e o governo federal. Resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega, e me informou na época, de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação. O ministro Dias Toffoli, do STF, determinou nesta quarta-feira a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht. O que é acordo de leniência? É a delação premiada da empresa. A pessoa física, o ser humano, faz delação premiada. A pessoa jurídica, a empresa, faz acordo de leniência. Ela reconhece
um crime, aponta outros crimes, faz um acordo para devolver o dinheiro e tem a sua pena, a sua penalidade melhorada e paga aí uma multa. Então, esse acordo de leniência da Odebrecht, que foi homologado na Justiça em 2017, ele acabou sendo anulado, porque foram anuladas todas as provas obtidas nesse acordo de leniência. Bom, esse acordo de leniência atingiu muitos políticos. Muitos políticos. O que quer dizer que todos esses políticos que foram implicados, todos os corruptos que foram implicados no acordo de leniência, no reconhecimento de culpa da Odebrecht, podem hoje ir para casa tranquilos. Coisa que eu não posso. Eu, que nunca recebi dinheiro público, coisa que eu que nunca caí numa malha fina, coisa que eu que sempre declarei tudo que ganhei, sempre fui um profissional liberal, não posso ter a tranquilidade que muitos corruptos agora podem ter, porque todas as provas foram anuladas pelo ministro Dias Toffoli. E continua a matéria. Nos últimos anos, os ministros Ricardo Lewandowski, hoje aposentado, e Toffoli, os dois foram indicados por Lula, cabe dizer. Toffoli herdou o caso de Lewandowski, que se aposentou. Os dois já haviam anulado as provas em diversos processos, incluindo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essas decisões, contudo, eram tomadas caso a caso. Agora a determinação vale para todas as ações. Isso não significa, diz o jornal O Globo, que todos os casos que envolvam as provas da Odebrecht estão automaticamente arquivados. Caberá ao juiz de cada processo fazer análise sobre se há outras provas e se elas foram contaminadas. Ou seja, acabou tudo. Em sua decisão, Toffoli também critica a prisão de Lula, ocorrida no âmbito da Operação Lava Jato, dizendo que foi uma armação, fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado. Olha a narrativa do golpe. Em seguida, o ministro afirma que esse episódio foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro do STF, Dias Toffoli, ainda determinou que o Procurador-Geral da República, a Procuradoria, no caso, a PGR e outros órgãos, devem identificar os eventuais agentes públicos que atuaram e praticaram os atos relacionados a esse acordo de leniência e adotem as medidas necessárias para apurar responsabilidades, não apenas na seara funcional, como também nas esferas administrativa, civil e criminal. O que quer dizer isso? Quem participou do acordo de leniência de uma empresa que assumiu praticar corrupção, apontou corruptos, que agora sequer vai ter que pagar a multa, e os corruptos que se beneficiaram já podem dormir tranquilos, enquanto que promotores, juízes que participaram, por mais críticas que eu sempre tive à Lava Jato, acho que fizeram muita coisa errada, podiam ter acertado muito, mas são essas pessoas que agora vão responder administrativamente, civilmente e criminalmente. É isso que aconteceu no Brasil hoje, senhores. Hoje foi coroado
hoje foi coroado no Brasil o status de inversão de valores. Já outra matéria na tela. STF marca data para julgar a elegibilidade de Dilma Rousseff. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento de um mandato de segurança que tem a finalidade de questionar o desmembramento da votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Os ministros devem decidir em plenário virtual de 15 a 22 de setembro se a petista poderia ter continuado com seus direitos políticos após ser condenada por crime de responsabilidade em 2016. Naquele ano, o Senado realizou duas votações, uma para tratar do impeachment e outra para determinar se Dilma perderia o direito de se eleger. Apenas a primeira foi aprovada pela Casa. Em uma nova ação movida na Justiça há 6 anos, PSDB, DEM, PPS, MDB e Solidariedade apresentaram um mandato de segurança na qual pediram a anulação da segunda votação, pois para os partidos, o artigo 52 da Constituição, a perda de cargo e a inabilitação para exercícios de cargos de função pública já é uma sanção para casos de crime de responsabilidade. Ou seja, o desmembramento não é considerado possível nestas situações. Na época, o PT apresentou um destaque que foi aceito pelo então presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, para que a elegibilidade de Dilma fosse analisada separadamente da perda de cargo. E aí, será que agora, depois de tanto tempo, vão tornar Dilma inelegível? Deixaram Bolsonaro inelegível por muito menos. Já outra matéria na tela. Alckmin assume as rédeas e pela primeira vez desmoraliza Lula. É isso mesmo. A tragédia que atingiu e encheu o Rio Grande do Sul nos últimos dias deixou inúmeros mortos e milhares de desabrigados. Durante todos esses dias, Lula nada fez, não moveu um dedo para ajudar a população gaúcha. Fez pior, deu as costas ao povo e saiu do país para um compromisso que considera mais importante, sem se importar com a terrível tragédia. Diante disso, Geraldo Alckmin, agora presidente em exercício, assumiu as rédeas e imediatamente convocou uma reunião com ministros na manhã desta sexta-feira em Brasília. Além disso, Alckmin decidiu ir pessoalmente ao Rio Grande do Sul nos próximos dias. Uma desmoralização para Lula, a primeira vez que Alckmin faz algo parecido desde o início desse novo governo. Alckmin está se fortalecendo. Em breve o plano deve entrar em prática. Jornalista faz resumo à destruição promovida por Lula e seu desgoverno sem povo. Veja o vídeo. Ninguém será independente, que bom, vamos comemorar. Não temos direito à vida, com aborto e drogas à espreita, um sistema de saúde sempre em frangalhos, liberdade e autonomia médicas combatidas, com criminalidade alta. Não temos liberdades fundamentais, liberdade de expressão e manifestação. Dizem que o mundo ficará melhor se houver apenas uma ideia, uma opinião, se o debate for mesmo extirpado. E o direito de propriedade se esfacela com a derrubada do marco temporal das terras indígenas e a autorização para que seja desapropriada qualquer propriedade, mesmo as produtivas. Vamos comemorar o fim dos direitos naturais inalienáveis. O 7 de setembro este ano é uma festa de quem não tem amor a nada, de quem não sabe o que é pátria, de quem adora a mentira, a incompetência, a roubalheira. O congraçamento dos canalhas tem claque contratada, transportada, cachê no bolso, mortadela, brindes. Os pagadores de impostos podem financiar qualquer absurdo. Um mundo imundo de ministérios, a politicagem cancerígena, as negociatas, viagens internacionais luxuosas e inúteis, orçamento secreto, os artistas amigos, a mídia parceira, as empreiteiras do lado esquerdo do peito, a falida Argentina, ditaduras da América Latina, da África. Vamos comemorar o déficit crescente, vamos comemorar o imposto sindical. Vamos dar vivas aos gastos que nunca salvarão o povo, muito pelo contrário, que o condenarão. Viva o aumento de impostos, a taxação de tudo. Vamos dar vivas à receita irrealizável, mesmo que nos cobrassem pelo ar que respiramos. Vamos comemorar a perda de mais de 400 mil empresas no primeiro semestre. O 7 de setembro é mesmo contra os empresários, é festa.
Quem ficou sem ganha-pão foram os capitalistas selvagens, exploradores da mão de obra, não foram os trabalhadores. Morte aos fascistas empreendedores, morte aos fascistas do agronegócio. Vamos virar todos funcionários públicos, vamos dar vivas às estatais, vamos festejar o uso e abuso da Petrobras, do BNDES, vamos pedir a estatização da Eletrobras, vamos estatizar tudo. O Estado enorme, gordo, inchado, fadado ao fracasso, desfila para o precipício. Vamos felizes nesse descompasso. Vamos comemorar o sigilo de tudo, os segredos fedorentos, o esconde-esconde, a destruição de provas de investigações criminais. Vamos rasgar o princípio da publicidade, a transparência, esses inimigos dos mentirosos, ardilosos, mal-intencionados e incompetentes. Vamos aplaudir a impunidade, os criminosos no poder. Não há nada que o povo possa cobrar. Entre os homens públicos temos santos e deuses, e eles não precisam prestar contas de nada. De nada. Vamos festejá-los, vamos comemorar usando o vermelho. O Dia da Independência tem agora essa cor, a preferida daqueles que desconhecem os grandes brasileiros, os nossos verdadeiros heróis. O vermelho daqueles que não amam o Brasil, que não são patriotas, que são aproveitadores da pátria. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.